Oi, gente, tudo bem? Muita gente me pergunta sobre o Theta Healing, como que a técnica funciona, e hoje eu queria, ao invés de dar mais uma definição do Theta Healing, eu achei interessante dividir com vocês como foi a minha primeira experiência. Há uns anos atrás eu estava vivendo uma fase em que todas as vezes que eu tinha medo de tentar algo novo, que eu tinha medo de arriscar, eu lembrava muito da minha mãe, da minha avó, mãe da minha mãe, e eu as culpava. Eu falava, eu sou assim porque elas são assim, porque minha avó criou minha mãe assim, e meus tios, minhas tias assim, então eu sou assim por causa delas, nananana. Aí, depois de um tempo, nesse meio tempo, na verdade, eu ficava meio de bode de ligar pra minha mãe. Como vocês sabem, eu moro aqui na Austrália, minha família mora no Brasil, eu só tenho um casal de primos aqui, meus primos já estavam aqui nessa época, mas eu tinha um bodezinho de ligar pra casa e tudo mais, eu achava que nunca tinha assunto com a minha mãe e tudo mais. E aí, quando a minha avó faleceu, eu não senti nada. A única coisa que eu senti, eu fiquei preocupada pela minha mãe, só. Mas eu não senti nada. E aí, nesse momento, eu entendi que tinha alguma coisa de errado aí e era hora de eu olhar para essa situação. E aí, eu conheci a Regine, que foi uma profissional incrível, e ela me conduziu nessa minha primeira experiência com o Theta Healing. E o lance foi que eu expliquei para ela e durante a sessão ela me conduziu de uma forma que eu pude voltar para o momento em que eu estava na barriga da minha mãe e que a minha mãe descobriu a gravidez e a minha avó também descobriu. Então, naquele momento, e assim, além de muitas coisas que aconteceram durante a sessão, muitas perguntas, muitos questionamentos e tudo mais, chegando nesse momento, eu consegui sentir o que elas sentiram no momento em que elas descobriram que eu existia. Então, a minha mãe teve medo muito rápido, mas teve, e a minha avó também teve receio. A minha avó tinha um receio muito grande, porque o meu pai era alcoólatra. Então, a gente não podia contar com meu pai. Então, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela ficou muito assustada, ficou com medo. E eu, na barriga da minha mãe, senti esse medo e trouxe esse medo comigo até aquela época, até esses anos atrás aí que eu mencionei. E fazendo a sessão, eu pude entender da onde vinha esse receio que eu estava vivendo com a minha mãe, com a minha avó. Eu pude entender muitas coisas durante muito tempo. Eu morei na casa da minha avó durante vários anos e a minha avó, quando os outros netos iam em casa, ela fazia uma festa. Vó, sabe, vó, o que vó faz, que faz tudo pelos netos. Ela fazia isso pelos meus primos e por mim, ela nunca fazia aquilo. Só que ela nunca fazia aquilo porque eu morava lá com ela, eu tava lá todos os dias. Ela não ia jogar confete em mim e me encher de comida gostosa todos os dias. Eu tava ali sempre. Só que ninguém me explicou isso, ninguém me ensinou e eu, enquanto criança, também nunca soube externalizar isso, entendeu? Então, eu fui carregando esse sentimento de não entender por que os outros primos eram mais amados do que eu e tudo mais. E aí isso começou a se manifestar nessa fase que eu tava vivendo. E fazendo o Theta Healing, eu consegui entender da onde vinham esses sentimentos, perdoar todo mundo e a mim mesma por essas situações e ressignificar esses sentimentos dentro de mim. Então hoje, por exemplo, quando eu penso na minha avó, eu só consigo pensar que a minha avó fez o melhor que ela podia fazer com o conhecimento que ela tinha. E é muito leve hoje o amor que eu sinto por ela, sabe? E com a minha mãe nem se fala, eu falo com a minha mãe sempre, nunca mais tive aquela coisa de, ai, nossa, ligar pra minha mãe, tinha tempo de falar com todo mundo e minha mãe nunca tinha tempo, sabe assim? Então, essa foi a minha experiência, foi muito importante pra mim poder entender muita coisa que veio daquele período que eu não sabia. E assim é a vida. A ciência prova, né, que o bebê, quando tá na barriga da mãe, consegue sentir muita coisa que acontece com a mãe. E eu, nesse episódio, nessa sessão do Theta Healing,
eu consegui sentir também, consegui entender muitos desses sentimentos que eu tinha com relação a duas mulheres que são extremamente importantes na minha vida, essenciais na minha vida. Pude ressignificar esses sentimentos e foi realmente muito libertador. Depois da sessão, assim, pensar nelas é algo completamente diferente. Então, essa foi a minha experiência que eu queria dividir com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma situação que vocês se identifiquem, que vocês acham que talvez o Theta Healing pudesse ajudar vocês, me mandem uma mensagem que eu tô aí à disposição com o maior amor para poder ajudá-los. Um beijo.